O governador Tarcísio de Freitas, o governador eleito Tarcísio de Freitas, já está anunciando os nomes de seu secretariado. Nesta sexta-feira, ele confirmou o de Gilberto Kassab. O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmou nesta sexta-feira que o presidente do PSD, Gilberto Kassab, ocupará a Secretaria de Governo do Estado em sua gestão a partir de 2023. Gilberto Kassab vai ser secretário do seu governo? Vai. Qual cargo? Secretário de Governo. Já está confirmado. Na semana que vem a gente anuncia oficialmente. A indicação marca o retorno formal de Kassab a um posto na administração do Estado. Ele chegou a ser anunciado como chefe da Casa Civil durante a gestão de João Dória, mas não assumiu após ser acusado de corrupção passiva e falsidade ideológica eleitoral. Kassab passou quase 2 anos licenciado do cargo até renunciar formalmente em dezembro de 2020. Na tarde desta sexta-feira, quando questionado sobre a possibilidade de voltar ao Executivo Paulista, Kassab se disse à disposição. É uma honra participar de um governo como o dele, mas se eu posso participar dentro, fora do governo, é indiferente, nós vamos ajudar de qualquer maneira. Vamos lá para a análise. Felipe Moura Brasil. Gilberto Kassab é o nosso Richarlison. Ele está no Palácio dos Bandeirantes e ele é base do Lula, Palácio do Planalto. Qual a proeza? O que ele tem que eu não tenho? Coitado do Richarlison, Caio. Fez um golaço ali naquele voleio, está sendo comparado ao Kassab. Olha, eu me lembro quando o João Dória nomeou o Kassab, foi criticado, inclusive, porque Kassab já era investigado. Aí ficou não vai durante muito tempo até ele se licenciar. Ele estava sendo acusado de ter recebido ilegalmente valores da JBS, né? Teve operação de busca e apreensão da Polícia Federal, encontraram até R$300 mil na casa dele, mas agora está aí todo poderoso, como vários outros que já foram acusados de corrupção, articulando nos bastidores. Na corrida presidencial chegou a aventar a hipótese de lançar a candidatura do Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado. Eu comentei na época que não ia para frente de jeito nenhum, que ele ia acabar no colo do Lula. E agora ele está no colo do Lula na esfera federal e entrando aí com muito poder nesse governo do Tarcísio, que foi eleito na aba do bolsonarismo rival do Lula. Então, assim, é alguém que tem muita habilidade política, tem esperteza e vai articular ali com os deputados estaduais da Alesp e com as prefeituras. E me parece que ele tem um conhecimento prático em São Paulo bastante forte para fazer isso. Professor, do que ele ajuda o Tarcísio? Ou, vou inverter a pergunta, no que o Tarcísio, ao trazer o Kassab, reconhece de si que não é talhado para a política ou que não é paulista? Eu acho que, de certa forma, o Tarcísio está fazendo o que o Lula precisaria ter feito, que era identificar claramente quem era o partido pivô da sua coalizão e, consequentemente, governar com esse partido pivô. O PSD, claramente, vai ser o partido pivô do governo do Tarcísio de Freitas. O partido pivô é aquele partido que não almeja cargos majoritários de presidente, ou governador, ou prefeito, ou raramente apresenta candidatos competitivos para esses cargos, mas privilegia uma trajetória eminentemente legislativa e se posiciona estrategicamente para ser fundamental para qualquer governo de plantão. Então, por isso que o PSD ele pode ser o pivô de Lula na esfera federal e também de Tarcísio na esfera subnacional em São Paulo. Essa é uma característica peculiar do presidencialismo multipartidário brasileiro, que gera esses partidos que não têm necessariamente ambições majoritárias. A desvantagem disso é que ele não tem o bônus total de ocupar a presidência ou um governo de São Paulo, mas consegue, de certa forma, ter retornos importantes e ser fundamental nas políticas implementadas por esses governos. Então, eu acho que o que o Kassab e o PSD podem oferecer para Tarcísio é justamente essa posição mediana de equilíbrio, de configurar um governo bem-sucedido dentro do legislativo. Joia. O que o Lula vai precisar encontrar na esfera federal. Raquel Landim, para finalizar, sua leitura.
Caio, o Tarcísio ali, ele está fazendo duas coisas. Primeiro, ele está reconhecendo a importância que o Kassab teve para ele ganhar essa eleição, porque a gente fala muito do apoio do bolsonarismo, mas o Kassab foi fundamental. Quando o Rodrigo Garcia anuncia o apoio no segundo turno, o Tarcísio sequer precisava desse apoio, porque todas as costuras com as prefeituras tinham sido feitas com o Gilberto Kassab. Então, ele paga essa dívida. 2, ele está também reconhecendo o quanto ele vai precisar do governo federal. Tem um monte de obra que ele precisa acabar e ele sabe disso porque ele foi ministro da infraestrutura, que ele vai precisar de apoio do governo federal. E o Kassab vai fazer essa ponte para ele. Agora, ele quer um ministério técnico. Está entregando a coordenação do governo, óbvio, na mão de um político. Os políticos têm históricos. Vamos ver o quanto esses históricos cobram dele depois. Bom, professor Carlos Pereira, professor da Fundação Getúlio Vargas, muito obrigado. Bom final de semana para o senhor, para a sua família. Felipe Moura Brasil, aproveita o Rio de Janeiro aí no final de semana. Muito obrigado, até a semana que vem. Raquel Landim, minha amiga também.